Está no ar a Rede Missão Cristã, o canal da família cristã. Com 24 horas de programação e mais de 120 pastores brasileiros, pastores americanos e sul-americanos. A TV 100% cristã. Ao vivo pela web via streaming para sua Smart TV, smartphone e computadores ligados na rede. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como possessão. Uma TV 100% cristã, 24 horas para a sua família. Esta é a Rede Missão Cristã. E nós glorificamos ao Senhor. O tema de vocês é um tema raríssimo. Pouco hoje se fala sobre essa temática, pouco se prega, pouco se ensina, porque é um tema que não dá ibope, é um tema que a geração de crentes hoje não querem ouvir, mas é um tema, é uma mensagem que é fundamental para aqueles que desejam chegar ao céu. Porque ao céu sem santidade pode até desejar, mas chegar a Bíblia não garante. E eu vou falar sobre isso hoje. E você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Livro de Josué, capítulo 3, versículos de número 1 ao versículo de número 5. Se você achou esse texto da Bíblia, celebre ao Senhor dizendo aleluia. Leiamos então o livro de Josué, no capítulo de número 3, e os versículos 1 até o 5. Diz a Bíblia, e vou lê-la na versão Almeida corrigida, e está assim nas Sagradas Escrituras. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Olhe para o versículo 5. Aqui está o segredo, e é aqui que nós vamos nos fundamentar. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Diga: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor
maravilhas no meio de vós. Em outras palavras, Josué está direcionando sua face para o povo, abrindo seus lábios e dando uma ordem: santidade ao Senhor. Se querem maravilhas, santidade ao Senhor. Senhores, é sobre isso que eu vou compartilhar convosco hoje. No tempo que nós temos, eu vou falar com vocês sobre santidade ao Senhor. E para você entender o que levou Josué a convocar, ordenar, determinar o povo a uma vida de santidade ao Senhor, o contexto da literalidade deste capítulo vai nos proporcionar visualizar um cenário que está conectado com a realidade da nossa vida cristã nesse tempo do fim. Quando você olha para a Bíblia com uma ótica geográfica, esse povo está à beira do Jordão, ou numa fase de transição, preste a transbordar, ou transportar, ou atravessar o Jordão, e haja vista que humanamente é uma impossibilidade que está diante deles, porque o Jordão está transbordando. E é nesse contexto bíblico, que há uma orientação, e eu gostaria de compartilhar isso com os senhores. Depois que eles estão ali pousados para a travessia, esperando um momento ideal para atravessar, eles estão parados próximo ao Jordão, e depois de 3 dias, preste atenção nesse detalhe, os príncipes de Israel, ou seja, aqueles que estavam debaixo da autoridade espiritual de Josué, eles começam a rodear o arraial de Israel, o arraial do povo de Deus. E nesse momento que eles começam a peregrinar, a rodear, eles começam a dar orientações, conselhos, ordenanças. E uma delas é o seguinte: eles dizem assim: quando vocês virem a arca do concerto, quando vocês contemplarem a arca da aliança, que é do Senhor vosso Deus, ele diz assim: e os sacerdotes levitas que estão carregando, conduzindo a arca, vocês fixem os olhos na arca e comecem a se mover do vosso lugar e comecem a seguir os sacerdotes, mas olhando para a arca. Então veja o que eles estão dizendo: quando a arca se movimentarem sobre os braços dos sacerdotes, vocês percebendo isso, se levantem dos vossos lugares e comecem a seguir a arca. Aí eles vão dar uma exigência, só que tem um detalhe: não se aproximem, não cheguem perto, mantenham uma distância, porque a arca é sagrada, e existe um limite estabelecido por Deus para ter o acesso ao sagrado. E para acessar o sagrado, não pode acessar de qualquer maneira, ou aleatoriamente, ou de uma forma negligente e inconveniente. E Deus estabelece uma distância na medida entre a arca e o povo de 2.000 côvados, dizendo: para ter acesso a mim, tem que ter santidade. O santo não se mistura com o imundo.
há um limite, há um espaço, há uma distância. Então o povo tinha que seguir a distância. E Deus, através deles, diz assim: não vos chegueis a ela. E Ele vai dizer mais: porque o caminho que ela vai trilhar, vocês ainda não passaram por ele. É um caminho novo. Então o que Deus está orientando o povo? Que quem vai abrir aquele caminho, que quem vai consagrar aquele caminho, é a própria arca do Senhor, que é o símbolo máximo da presença de Deus. E conforme ela vai abrindo e consagrando o caminho, o povo vem atrás por um novo caminho que eles nunca passaram, só que esse caminho já estava abençoado e consagrado pelo Senhor. Aí chega Josué e diz assim para o povo, e agora já é o líder, já é o responsável, já é aquele que está debaixo da autoridade espiritual delegada pelo Todo-Poderoso. E Josué direciona a palavra ao povo de Israel. E preste atenção, ele não fala a jebuseus, ele está falando a Israel. Ele não está falando a gigarzeus, ele está falando a Israel. Ele não está falando aos amonitas, ele está falando a Israel. É o povo de Deus. E ele diz assim para o povo de Deus: santificai-vos. Tem uma tradução bíblica que diz assim: santificai-vos hoje. O que ele está dizendo? Parem tudo, revejam seus conceitos, mudem as vossas mentes, mudem suas atitudes. Há uma necessidade hoje de santidade ao Senhor, porque se hoje entrarmos para o caminho da santidade ao Senhor, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora veja o seguinte, há duas linguagens temporais aqui. Primeiro, Josué, dentro de uma versão bíblica, ele se refere a hoje e ao amanhã. Ele se refere a dois comportamentos, um humano, outro divino. Ele se refere a duas atitudes comportamentais, uma do povo, a outra do Deus dos céus. A temporal é quando ele diz hoje e amanhã. Os dois fenômenos e ações e comportamentos divinos e humanos é quando ele diz em relação ao hoje, comportamento divino, cabe a vocês santidade. Em relação ao comportamento divino, ele diz assim: Deus só vai operar, Deus só vai agir, Deus só vai fazer maravilha no meio de vós, com uma condição: se ele perceber, visualizar que hoje vocês se santificaram. Outra coisa que Josué está dizendo: se vocês tomarem uma atitude, Deus tomará uma em relação a vocês. E a atitude de Deus em relação a vocês é proporcional à atitude de vocês em relação a Ele. Ou seja, se vocês forem negligentes, desobedientes, ingratos e caminharem para a imundícia, vocês não terão revelação de Deus, sinal de Deus, intervenção divina, operação divina e manifestação das suas maravilhas, porque Deus não vai agir. Mas se vocês
se santificarem hoje ao Senhor, vocês mexerão com o coração de Deus, e Deus amanhã vai fazer maravilhas, milagres. Rede Missão Cristã.